Oi, como nós falamos no final do vídeo anterior, o método iterativo de Gauss-Jacobi precisa de uma condição de convergência. Como um método iterativo, dependendo da situação, ele pode não convergir para a solução, e aí você vai realizar diversas iterações e a tua sequência de soluções ela vai apontar numa outra direção, ela vai divergir da solução, e isso não é o ideal. A gente vai ver um teorema que estabelece uma condição que ela é suficiente. Veja, não é condição necessária. Significa que existem situações onde o teorema não é atendido, mas aquele sistema, usando o Jacobi, também convergeria para a solução. Agora, em todas as situações aonde essa, essa situação, esse teorema é atendido, ali eu consigo garantir que haverá convergência do método de Gauss-Jacobi. Tá, ok? Então essa é uma análise por linhas que a gente faz. Esse teorema diz o seguinte, vamos lá. Seja um sistema linear, né? Lá, a equação matricial AX igual a B, e seja αk. Quem é esse αk? Olha só quem é o αk. Tá? Ele é um somatório dos coeficientes AKJ, numa linha K, então específica, somatório dos coeficientes daquela linha, das colunas J1 até N, né? Então, todos os coeficientes daquela linha, menos o da diagonal principal, o AKK, dividido pelo AKK. Só que veja que é módulo, ok? Sempre módulo. Então é o somatório dos módulos menos o módulo aqui. Então, não é que eu preciso fazer essa subtração, basta eu não somar ele. Eu estou tirando ele do somatório, beleza? Dividido pelo módulo do elemento, do coeficiente da diagonal principal. Eu calculo isso para cada uma das linhas, por isso que é um método de análise de linhas. Tá? Eu calculo isso para cada uma das linhas. Se o maior alfa que eu encontrar, de todos esses, de todas as linhas, for menor que 1, isso garante que se o maior é menor que 1, todos são menores que 1. Menores que 1. Tá? Todos vão estar ali entre 0 e 1. Se isso acontecer, então o método de Gauss-Jacobi gera uma sequência convergente para a solução do sistema dado, independente da escolha de x0. E aqui eu quero frisar isso. Por isso que o x0 é um chute inicial que você não precisa nem ter muita análise em cima dele. Tá? Ah, professor, posso colocar o vetor nulo? Pode. Se o método de Gauss-Jacobi tiver garantido a sua convergência, você pode partir de qualquer vetor. Qualquer vetor. Beleza? Então vamos olhar no sistema anterior que a gente tinha e vamos verificar se a convergência funciona. Tá? Lembra que eu preciso aqui dos coeficientes. Então eu não vou olhar para o sistema inteiro, eu vou olhar para a matriz dos coeficientes. Eu tinha uma matriz A, era essa daqui, 10, 2, 1, 1, 5, 1, 2, 3, 10. Olha lá a primeira linha. Não soma o primeiro, não soma o A1, soma o 2 com 1, 2 mais 1, 3. Dividido pelo termo da diagonal principal, 0,3. Confere. Aqui, 1 mais 1, 2, dividido pelo 5, 0,4. Confere. 2 mais 3, 5, dividido pelo 10, 0,5. Confere. Opa! O maior dos três aqui é 0,5, ou todos estão abaixo de 1. Se o máximo é menor que 1, então ele é convergente para o método de Gauss-Jacobi. A gente já tinha visto isso até porque a gente percebeu a convergência da solução. A gente percebeu que os erros foram diminuindo. Né? Vamos analisar um outro sistema aqui. Ó. Se analisássemos esse sistema, nós teríamos aqui, ó, primeira equação, x1 mais 3x2 mais x3 igual a menos 2, 5x1 mais 2x2 mais 2x3 igual a 3, 0x1, né, ele não está aqui, 6x2 mais 8x3 igual a menos 6. Nós teríamos esta matriz dos coeficientes. Rapidamente aqui, ó, 3 mais 1 dá 4. 4 dividido por 1, passou. Já não é? Opa, aqui o Alfon está com 3 mais 2, não, quer dizer, 3 mais 1. Deixa eu até dar um pause no vídeo aqui, vou corrigir isso já aqui, né? Em tempo real. Prontinho.
corrigido aqui, então. 3 mais 1 igual a 4, 4 dividido por 1, 4. Então a gente já vê que o alfa 1 já não deu, né? Ah, e se eu testasse os outros? 5 mais 2, 7, dividido por 2, 3,5. Também não deu. Aqui o terceiro vai dar, né? Porque 0 mais 6 é 6 dividido por 8, 2 terços. Tá. Então o que eu posso fazer? Se a primeira e a segunda linha não deram, eu não posso abandonar o sistema. Será que alguma outra configuração de sistema vai me ajudar para o método de Gauss-Jacobi? E veja, a configuração do sistema é tudo nessa hora. Olha só o que acontece se eu simplesmente trocar as duas linhas de lugar. Se eu trocar as duas primeiras equações de lugar, eu vou ter esse sistema aqui, né? Mudei a segunda e a primeira equação de lugar. Só troquei o lugar. A matriz virou isso aqui. Só que agora, ó, 2 mais 2 dividido por 5, 0,8. 1 mais 1 dividido por 3, 2 terços. Opa! Então, a hora que eu calculo os alfas, ó, 0,8, 2 terços, que é uma dízima periódica, 0,66666, por aí vai. E o 0 mais 6 dividido por 8 é o 3 quartos, que é o 0,75. Atendeu o critério. Então, nesse formato, nesta disposição de equações, o sistema é convergente. Professor, mas é o mesmo sistema? Sim, é o mesmo sistema. Eu só estou falando para você que se você pegar um formato que não te favoreça, você vai ter uma resolução divergente. Você não vai conseguir convergir para a solução. Ok? Então você precisa, para convergir, precisa atender estar num formato adequado. Então, às vezes, troca de linhas, troca de colunas. Tá? Troca de colunas vai mudar a posição das variáveis dentro da equação. Não tem problema. Se você conseguir fazer isso e atender ao critério, aí você pode aplicar o método iterativo rapidamente e fazer ali a solução. O interessante do método iterativo é que na hora de programar ele é muito mais simples de programar, okay? Porque eles são passos repetitivos. Então, uma vez que você programa, você manda ele repetir aqueles passos ali, entra num loop. O segundo método iterativo que a gente vai trabalhar é o método de Gauss-Seidel. E ele é muito semelhante ao método de Gauss-Jacobi. No método de Gauss-Seidel, a ideia de transformar um sistema da equação matricial AX igual a B naquela equação onde eu vou ter a função de iteração também é através da separação diagonal, ou seja, é o mesmo processo. A diferença é na iteração em si. O cálculo da próxima solução também vai depender da solução anterior, mas vai depender da própria solução. No método de Gauss-Seidel, a cada coordenada de linha J que eu vou calcular, eu não vou levar em consideração apenas as coordenadas do vetor anterior, da solução anterior, mas eu vou já trazer para elas o valor atualizado das linhas anteriores. Então, se eu já tenho o valor da solução K para o elemento 1, eu uso ele para calcular o elemento 2, junto com os valores das variáveis da solução anterior. Então, eu troco o valor da variável da solução anterior 1, eu jogo fora, vou usar agora o valor atual da solução 1. Calculei o valor atual da solução 2, então a 1 e a 2 vão ser usadas para calcular a componente 3, e assim por diante. Quando eu chego na enésima componente desse vetor, eu vou usar todas as componentes, todas as coordenadas atualizadas para achar a última coordenada do vetor. Então, o x1 ele vai depender só do vetor anterior, ó, k-1, 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 posição anterior. Quando eu vou para o x2, eu já uso o x1 da solução K. O x3, o x4 até o xn tem que ser do anterior, porque eu ainda não tenho eles. Quando eu vou para o x3, eu uso o x1 e o x2. E assim por diante. Quando eu chego no xn, eu atualizei já todas as soluções até atualizar a última componente. Essa é a diferença do Gauss-Seidel. Ao invés de eu atualizar tudo em função da solução anterior, eu vou retroalimentando e vou já atualizando as minhas soluções. A diferença, então, no processo de Gauss-Seidel é que eu não vou
usar a multiplicação matricial. Porque na multiplicação matricial até tem, tá? Se você procurar nos livros, você vai achar um método para escrever isso através da multiplicação matricial. Mas dá bastante trabalho. Na multiplicação matricial, eu usaria o vetor xk-1, o vetor anterior, solução anterior, inteiro. E aqui não. Aqui eu vou tirando partes dele e já atualizando com as partes do vetor solução atual que eu tenho. Tá ok? Então o método de Gauss-Seidel ele tem essa pequena diferença em relação ao método de Gauss-Jacobi, e a gente vai ver uma convergência legal dele também, um método de rápida solução também. Tá bom? Vamos parar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo, porque no próximo vídeo eu quero resolver esse exemplo aqui com vocês. Ó, né? Um outro sisteminha aqui. Eu vou fazer agora o método de Gauss-Seidel, vou partir de uma solução inicial que é o vetor nulo. Opa, legal, né? Vê, estou jogando um vetor nulo. É lógico que o vetor nulo não é solução. 0, 0, 0 não vai dar 5, 0, 0, 0 não vai dar 6. Ah, mas ele é solução da terceira equação. Que bom, mas não adianta nada. Tá? E vou usar o mesmo epsilon aqui. Beleza? Então no próximo vídeo eu começo a partir desse ponto aqui para a gente resolver esse próximo sistema. Vamos lá.